Sejam então bem-vindos. Vamos para a conversa com José Delgado e Hugo Cristóvão, neste retomar do programa com os nossos dois comentadores residentes aos assuntos que vão marcando a atualidade em Tomar e, de facto, começávamos pelo assunto que tem marcado ao longo destes meses esta atualidade, que é precisamente a situação que vamos vivendo de pandemia. José Delgado, começava exatamente por aí. Como é que tem vivido toda esta situação? Cumprimento todos os ouvintes e que estejam bem dentro disto que é, de facto, um período único e para nós, as nossas gerações, várias gerações, é uma vivência não experimentada antes. E, de facto, a primeira palavra é que temos de lidar com ela com responsabilidade e sabendo que temos que cumprir regras, distanciamento e utilizar máscaras e outras coisas mais, como, por exemplo, não estar em grandes agrupamentos, utilizar a máscara sempre que é possível. Aqui não estamos a utilizar que temos distância social e somos só 3 elementos, mas para entrar aqui, por exemplo, utilizamos a máscara. Mas a pandemia não é só a utilização de máscara, é muito mais que isso, é a responsabilidade, é saber até onde é que podemos ir e quais são as barreiras que existem. E é por aqui que nós temos, de facto, navegar e caminhar. Eu não deixei no meu dia-a-dia, como sabem, eu pratico engenharia, portanto faço gestão de empreitadas no dia-a-dia e, por força do trabalho, tenho que estar presente todos os dias em diversas empreitadas. Ainda é o que vou fazer hoje, penso ir a 4, ainda hoje, durante todo o dia. E, de facto, o que acontece é que nesses lugares onde há alguma exposição, temos de ter muita responsabilidade, como, por exemplo, as reuniões de obra, em vez de as fazer em contentor, fazer ao ar livre. Tentar, de facto, fazer com que os trabalhos sejam desenvolvidos com distância social. Apesar disso, na construção civil, ser muitas vezes difícil. Portanto, temos que conviver, de facto, com esta realidade, mas também não podemos ter o receio ou deixar de fazer as coisas. Temos que fazê-lo, de facto, com muita responsabilidade, envolver os outros, informar, receber informação, porque tudo isto, ainda hoje, isto vai evoluindo, o que é hoje, amanhã já não é. Há coisas diferentes, etapas diferentes a cumprir, e isso depende do desconhecimento deste vírus, dos efeitos desta pandemia. Agora, é certo é que a economia não pode parar, a saúde tem que ser preservada e temos que, a todo momento, dar informação, cumprir, fazer cumprir também. Não deixar os jovens fazer, por exemplo, grandes agrupamentos, que há a tendência, depois de facilitar, e se entram depois naquilo que é o consumo de bebidas, as barreiras quebram-se totalmente. Isso não pode acontecer. Isso é com jovens, com mais velhos, já todos assistimos a isso. Portanto, há que ter esta responsabilidade de lidar com isto, não ter receio, desde que haja responsabilidade. Isso é extremamente importante. É isso que eu pratico todos os dias. Ainda hoje vou estar com vários grupos diferentes, totalmente diferentes, com uns vindos do norte, outros da região, outros do sul, e nós temos que saber que existe o risco, mas fazendo uma avaliação, um diagnóstico de cada situação, nós sabemos depois quais são as medidas de prevenção que temos de tomar porque a coisa corra bem, para que a pandemia não tenha efeitos tão negativos, aliás, dos que já tem a nível económico e também social em algumas situações, mas acima de tudo temos responsabilidade. Para mim é responsabilidade de conhecer as barreiras, ouvir quem sabe da poda e depois caminhar por aí. O Cristóvão, também a mesma questão, de facto a responsabilidade aqui é a palavra de ordem. Sim, olá aos ouvintes, antes de mais, e depois, enfim, destes tempos também da ausência nossa, também precisamente motivados por esta pandemia que atravessamos, efetivamente, enfim, estes meses que passámos já nos ensinaram alguma coisa, mas acima de tudo o que sabemos é que, não sabendo por quanto tempo, mas seguramente por algum tempo, e este algum tempo é se calhar 1 ano ou 2 pelo menos,
que teremos que viver com esta situação e, portanto, naturalmente temos que aprender a viver com ela naquilo que vamos chamando o novo normal, não é? E, portanto, como costumo dizer, sem dramatizar, mas também sem desvalorizar. Temos que nos adequar e esperemos que, aliás, muitas destas novas atitudes individuais e coletivas, muitas delas até sejam para ficar, seja em alguns cuidados acrescidos na higiene, ou enfim, na forma também como estamos uns com os outros, nomeadamente, por exemplo, aquilo que no mundo oriental já acontece muito, de quando alguém tem uma constipação, andar de máscara para não infectar os demais, portanto proteger quem está à sua volta, é um bom princípio, e portanto é um princípio que talvez esta pandemia nos também ajude a adotar. Assim que, claro, como lá está, o lavar mais vezes as mãos são de facto um dos principais veículos de transmissão de vírus, porque são, enfim, os nossos principais instrumentos com que agarramos em tudo, com que tocamos naquilo que está à nossa volta e nos outros, e portanto isso são enfim, bons princípios individuais, mas depois a outros níveis, até nos métodos de trabalho, por exemplo, a questão do teletrabalho nas organizações veio seguramente para ficar com mais presença. Nós no município é precisamente uma das situações que adotámos muito nesta fase que passámos, mas que seguramente também vamos continuar seguramente com alguns setores a ter componente de teletrabalho. E claro, depois a outro nível também há reorganizações dos métodos de trabalho, seja com jornadas contínuas, com turnos desfasados, mas enfim, essas formas vêm seguramente para ficar por muito tempo. E depois a questão, por exemplo, das reuniões. Ter mais reuniões, usar mais as tecnologias para as reuniões de pessoas que estão deslocadas entre si. E com isso ganhar tempo, poupar, por exemplo, combustível. Eu posso dar o meu exemplo pessoal nestes últimos 3 anos que passaram, muito, por exemplo, nas questões do planeamento e ordenamento do território, com o PDA à cabeça, mas com outras situações. Nos últimos 3 anos eu deslocava-me em média, normalmente com mais um ou outro técnico do município, em média uma vez por semana a Lisboa, ou outros pontos, mas principalmente a Lisboa. Muitas vezes para fazer uma reunião de 1 hora ou 2, ou seja, gastava mais na deslocação do que no tempo da reunião lá. Ora, se como por exemplo a empresa já havia muito até de facto esta facilidade em ter reuniões virtuais por videoconferência, com as instituições públicas era mais difícil. Agora felizmente enfim, esta pandemia tem algumas coisas boas, não pode ser tudo mau, e tem de facto forçado a isso. Esperemos que isso, portanto, realmente venha para ficar, vai vir para ficar seguramente, e com isto realmente ganha-se tempo, poupa-se energia, dinheiro, combustível, poupa-se o ambiente, com muitas deslocações necessárias. Portanto, é mais uma das coisas boas que veio para ficar e que vai ficar de certeza. O mesmo depois passa, por exemplo, no ensino ou noutras situações que, obviamente, o ensino tem que ter componente presencial. Sem componente presencial não há muita coisa que falha, mas pode ter, de facto, uma componente maior dessa parte online. Mas, acima de tudo, e para os próximos meses e para os próximos tempos, o que importa realmente realçar é a atitude individual de cada um. Sem, como dizia, sem dramatizar, mas sem desvalorizar, termos os cuidados individuais, tentando levar a vida o mais normal possível, não deixarmos de trabalhar, não deixarmos de ter momentos de lazer, não deixarmos de estar uns com os outros, mas em segurança, evitando grandes ajuntamentos, tendo de facto os cuidados próprios e com os demais o mais possível, porque vamos mesmo ter que viver com isto durante muito tempo. Eu gostaria de dar só aqui uma nota sobre outra área, nomeadamente a questão que tem a ver com o dar aulas. Nas aulas que dou, iniciámos as aulas presenciais, depois passámos ao sistema de Zoom, e o que se notou é que não se deixou de dar as aulas e houve sucesso também com este tipo de instrumento que se criou em videoconferência. Houve alguma motivação dos alunos até extra que estranhei,
Portanto, os alunos estavam com mais atenção até propriamente muitas vezes na aula, nomeadamente aquela tendência hoje de, ainda havemos de acabar com isso, que é estar com telemóveis nas aulas. Eu penso que um dia destes isso tem que ser banido e ficarem à porta da sala. Mas este sistema de videoconferência veio trazer uma nova vivência que vai ficar. Não vai. Nós tivemos alunos, por exemplo, que estavam fora porque são aulas pós-laborais e tiveram a oportunidade também de assistir às aulas porque tínhamos um sistema de videoconferência, apesar de depois termos feito os testes presenciais. Portanto, é esta conjugação também que vai ser uma novidade. Também, enquanto dirigente da Ordem dos Engenheiros Técnicos e tendo 104 conselhos sobre a minha responsabilidade, fizemos encontros de delegados ao nível da região, onde alguns participaram porque tiveram a oportunidade em videoconferência estar, porque não vêm fazer 2 horas ou 3 até Lisboa para ter 1 hora de reunião e depois voltarem. Portanto, em termos de gestão de custos, em termos de gestão de tempos, isto é uma nova realidade também que vem aí. E esta conjugação das duas situações vai de facto, como disse o Hugo, vai de facto ter aqui um impacto e vai ser uma nova adaptação à vivência de todos nós nas mais diversas áreas. Porque não vai ser tudo presencial, mas também não vai ser tudo em videoconferência. E esta conjugação permite que estava a pensar nas reuniões do Conselho Diretivo Nacional, em que parte está presente e, por exemplo, quem está no Porto não vem a Lisboa e faz por videoconferência. E não deixamos de fazer as reuniões por esse motivo. É claro que a presença é sempre diferente, mas esta conjugação é uma novidade. E já há universidades, já há escolas com alunos estrangeiros que já estão a pensar fazer aqui uma conjugação entre o presencial e estar à distância. Também tem a ver depois com a economia, até em termos de alojamentos dos alunos. Portanto, uma diversidade de situações que vem mudar todo este mundo que era feito presencialmente e hoje pode ser um misto. E desde que haja responsabilidade, voltamos aqui novamente à questão da responsabilidade, eficácia e objetividade nestes temas todos, nós certamente vamos viver com coisas diferentes, como o teletrabalho. Não é possível em todas as atividades, mas há algumas que sim. Há quem já faça um misto em que estão uma parte em teletrabalho, depois voltam ao local de trabalho, depois estão em teletrabalho novamente e vão rodando com as pessoas. Portanto, isto é uma novidade, é o mundo, vamos ver como é que se vai reagir, se vai pegar ou não, mas que trouxe coisas positivas no meio desta desgraça toda, é verdade que sim. O Cristóvão, em toda esta questão, as medidas que foram adotadas ao longo destes tempos foram inúmeras, que também tiveram impactos e custos para, nomeadamente, a autarquia. Ainda não há números concretos nesta fase. Aliás, na última Assembleia Municipal, a Presidente foi questionada sobre esse caso concreto, ainda não tinha números. Esses números estão a ser elaborados, mas poderia ter sido feito mais? Deveria ter sido feito mais? Era possível? É sempre possível poder indicar o mais, tenho dúvidas, mas enfim, instrumentos ou ações alternativas àquelas que tomamos. Também é evidente que nós, município, mas os municípios em geral e as instituições públicas em geral tiveram que ir semana a semana aprendendo e também percebendo as boas práticas uns dos outros. É óbvio que houve uma outra medida que tomámos também, no fundo, levando alguma experiência de outros, e se bem que a grande maioria avançámos isoladamente. Eu lembro, por exemplo, nós fomos, isto não, ainda ontem alguém me dizia, pois, vocês comunicam um pouco, mas também não andamos a fazer naturalmente notícia de tudo, ou não fazemos esses destaques, mas, por exemplo, nós fomos o primeiro município do país a fazer testes aos funcionários, aos utentes dos lares.
o Porto ficou com essa, digamos, com essa medalha, chamemos-lhe assim, porque apareceu na televisão a dizer isso, mas quando o Presidente da Câmara, Rui Moreira, apareceu na televisão a dizer isso, que ia iniciar no dia seguinte, já nós tínhamos iniciado no dia antes dele fazer esse anúncio. Portanto, por exemplo, só para que se tenha noção disso, só em testes, neste momento, eu acompanhei muito os primeiros, enfim, nós tivemos que nos dividir com um conjunto de tarefas e nomeadamente eu e a Presidente, praticamente todos os dias continuámos a ir à Câmara, porque alguém tinha que estar lá, e sempre com um grupo, pelo menos naquele primeiro mês, a segunda quinzena de março, primeira de abril, com um grupo muito reduzido de funcionários, mas enfim, depois tínhamos de alguma forma tarefas delegadas entre nós, de ir coordenando as coisas, e portanto eu neste momento não tenho os números mais exatos, porque entretanto já não estou eu a acompanhar tanto essa parte, mas eu diria que neste momento nós já fizemos se calhar entre 700 a 800 testes, e portanto se imaginarmos que pelo menos nos primeiros tempos, e esses primeiros 300 e tal, 400 que fizemos aos utentes dos lares, e também aos polícias e portanto à PSP, à GNR e aos nossos bombeiros, na altura estavam na casa dos 100 euros por teste, eram os preços, aliás até foi abaixo do preço de mercado aquilo que conseguimos para nós. Enfim, estamos a falar só em testes, umas largas centenas de milhares de euros. Neste momento há de ir qualquer coisa como em 200 e tal mil euros só para testes. Portanto, se juntarmos a isto todos os equipamentos que foi e está a ser necessário comprar, porque estamos sempre a adquirir, nomeadamente, por exemplo, aos nossos funcionários, novos materiais de proteção, portanto, máscaras, luvas, os géis desinfetantes, enfim, tudo isso que vai sendo necessário adquirir, e que também adquirimos, pelo menos uma fase mais inicial, para outras instituições, para os lares, para as escolas, e mais uma outra situação. As máscaras, portanto, nós, entre as máscaras que colocámos nos correios e que neste momento estarão pelo menos 2/3, diria, já distribuídos, sabemos que o CTT tem tido também problemas, mas aí estamos a falar de cerca de, portanto, 36 mil máscaras, portanto são duas que por habitação. Nós, o que está estabelecido são 18 mil envelopes, portanto tentar chegar a 18 mil habitações, que é mais ou menos números redondos, o número de habitações permanentes no nosso concelho. Portanto, essas 36 mil máscaras, mas mais neste momento talvez umas 3 mil daquelas reutilizáveis que também adquirimos para os nossos funcionários e para outras instituições. Enfim, um conjunto vasto de ações. Portanto, só a questão muito grande também da isenção na fatura, ou seja, na verdade não é isenção, é o município a substituir-se aos cidadãos e às empresas. É uma ação que tem também um peso grande, a par com um conjunto de outras situações, aquelas 2 ou 3 vezes que fizemos desinfecções de ruas, enfim, tudo isto, números redondos, obviamente não temos ainda esses números, mas eu diria que o município tem aqui 1 milhão de euros de gastos, para arredondar. A juntar ao facto de que durante 3 meses não teve praticamente qualquer receita, a não ser na área do urbanismo. Portanto, o urbanismo continuou sempre a funcionar, e aí como até permitimos e alargámos a possibilidade de entregas online, e como, enfim, se calhar muitos dos engenheiros, arquitetos, os gabinetes estiveram em casa, aproveitaram para despachar trabalho. Portanto, eu aí até diria que entrou, e tem de facto entrado ainda mais nos serviços municipais do que aquilo que acontecia antes. Mas, portanto, tirando algumas taxas na área do urbanismo, o município teve, quer dizer, o estacionamento, o mercado, as rendas não habitacionais, as esplanadas, por exemplo, ou seja, a ocupação de espaço público, mas tem muito a ver ou principalmente com as esplanadas, estão isentas até dezembro. Portanto, a juntar esses gastos há toda a não entrada de receitas, e portanto isto obviamente tem um impacto muito grande no orçamento deste ano, e portanto obviamente está-nos a fazer naturalmente rever um conjunto de situações. É verdade, pois às vezes há quem comente, bom, mas ok, o município também não está a gastar porque há eventos que fazia que
e que não vai fazer, nomeadamente, a Festa Templária, por exemplo, que teria ocorrido neste fim de semana que passou. Pois, é verdade, mas nós, por exemplo, no associativismo, na prática, o programa de apoio ao associativismo, que é de cerca de €500 mil, foi totalmente entregue à mesma às associações, apesar de sabermos que, na grande maioria, as atividades, sejam regulares ou pontuais, não vão ser feitas este ano. Mas pronto, é uma forma de apoiar não só as associações, mas de fazer também o dinheiro circular na economia local, a par com outras medidas que se tomaram. Portanto, isto, enfim, ainda a esse nível, ao nível económico, ainda estamos numa fase muito inicial, sim, porque quer para o município, quer para a economia local, como nacional e mundial, ainda não sabemos bem os impactos que isto vai ter, mas seguramente vamos continuar a ter que ir tomando algumas medidas. Agora, digamos que estamos numa fase já mais estável, não é? Em que, digamos que, pronto, já todos assimilamos, digo eu, todos, ou penso que a maioria já assimilou, que de facto isto é uma situação que está, entre aspas, normalizada e que vai ser para muito tempo. Temos, como dizíamos há pouco, de nos habituar a viver com ela, mas nada impede que, quer dizer, não sabemos, ninguém pode adivinhar que não venha a existir aí enfim, um surto maior, ou a tal segunda vaga, ou qualquer situação que nos obrigue novamente a apertar, enfim, as nossas formas de vida no dia-a-dia e a tomar outras medidas mais difíceis ou não. Enfim, temos que ir avaliando. Esperemos que, pelo menos, lá está, não passasse deste normal agora, não é? Mas ninguém o pode afirmar, não é? José Delgado, era possível fazer mais? Devia-se ter feito mais? Há sempre forma de fazer mais, não é? Porque senão éramos muito limitados na ação. Portanto, se nós não tivermos objetivos mais largos, é claro que o que se faz é sempre pouco. Mas fez-se alguma coisa e nós na Câmara, por unanimidade, apoiámos sempre as ações da Câmara como uma oposição responsável e, de facto, isso tem acontecido. Fizemos várias propostas, até mais, algumas com mais impacto, umas a Câmara aceitou, outras não, mas, acima de tudo, o importante, a Câmara tem que, as isenções, portanto, isso é o mais fácil, nós conseguimos isentar, é claro que isso depois tem impactos financeiros, também se deixaram de fazer investimentos, portanto isto acaba por depois, no fundo, haver algum equilíbrio entre o que era para fazer e o que não se fez e o que se teve de fazer por causa desta situação. Portanto, isto gera-se aqui algum equilíbrio, mas acima de tudo o que nós temos que olhar é em duas fases. A primeira, a saúde dos temarenses, acompanhar os lares, fazer testes, dar confiança às pessoas, nas entidades onde estão envolvidas. Isso é tudo muito importante, ter um suporte em que as pessoas se sintam mais seguras e mais confortadas. Isto é muito importante para que também algumas saiam de casa e voltem ao trabalho, porque falámos em teletrabalho há pouco, mas isso não serve para tudo, não é? Só algumas empresas, só algumas instituições podem caminhar por aí. A maioria das pessoas, e especialmente as que têm os ordenados, os vencimentos mais reduzidos, têm que ir para a rua, têm que se expor mais que outras situações. Portanto, e é este equilíbrio que se tem que criar. Mas, acima de tudo, temos que também dar luz às empresas, acompanhar as empresas. As que existem, estão cá e com grandes sacrifícios, estão a tentar sobreviver. É preciso mostrar quais os caminhos que existem, quais são os apoios nacionais e internacionais que existem face a esta pandemia, como é que as pessoas podem, de facto, reativar as suas empresas, e nem todos estão a conseguir. Isto é que é o problema, e aqui compete, de facto, também à autarquia e ao Estado em especial, acompanhar esses setores mais débeis que estão com muitas dificuldades, que, por exemplo, o setor do turismo, todas as empresas estão com muitas dificuldades. Ainda agora vim ouvir na rádio que o Algarve está perdido para este ano por causa das restrições da Inglaterra, e que vai truncar de alguma forma o turismo que era muito inglês, não é? Especialmente no Algarve, e o setor está a dizer que o antes já está perdido.
Portanto, o que nós temos que olhar aqui para o nosso Conselho é tentar acompanhar estas empresas e de outros setores, porque sabemos que felizmente o setor da construção está a funcionar. Se o setor da construção não funcionasse, ia ser um desastre ainda muito maior, porque depois tem muitas empresas que vivem à volta deste setor e as pessoas estão a ir a trabalhar. Isto é muito importante, portanto, acompanhar, ajudar, alavancar, disponibilizar. Portanto, está disponível para apoiar, para ensinar novos caminhos, porque há pessoas que estão, de facto, desesperadas sem saber como dar o passo e compete às instituições, além de fazer o diagnóstico e identificar quem está nesta situação, depois dar uma receita que consiga com que as pessoas retomem novamente a economia. Felizmente, em Tomar, nota-se que, na maioria, não em todas as situações, a restauração está a funcionar, o que já é também muito positivo. Por exemplo, em Lisboa não é tanto assim. O setor está a reagir com muito mais dificuldade. Portanto, o que eu acho é que nós devemos consumir, ir ao mercado, ir aos restaurantes com responsabilidade, como falámos aqui, ajudar o próprio, consumindo localmente, estamos também a ajudar as empresas de Tomar. E depois, os empresários que estão com dificuldades, não tenham vergonha de ir às instituições, de pedir que às vezes uma pequena ajuda é o suficiente para alavancar novamente a economia e pôr as empresas com boa saúde. E é este trabalho que nós temos feito. Temos que nos ajudar uns aos outros, estar disponíveis para ajudar. Isto é fundamental nestes tempos e nota-se isto. Há, de facto, as pessoas chegaram-se mais umas aos outros, não na questão de proximidade física, mas de proximidade de ajuda, e nota-se aqui, de facto, uma boa energia à volta deste tema, e é com boas energias e com medidas eficazes que nós conseguimos minimizar, de facto, esta situação que, felizmente, em alguns setores que se estão a aguentar, como nós dizemos, mas que há outros que precisam mesmo de uma mão, e temos que renovar muitas vezes, que ser criativos, mas para ser criativos às vezes basta um pequeno empurrão, e esse pequeno empurrão nós temos que dar para que as empresas consigam sobreviver e que haja emprego. Havendo emprego há mais riqueza, há mais justiça social, e é por aí que nós temos que caminhar. Se me é permitido, só mais aqui uma chega de duas notas que eu não referi há pouco. Uma, lembrado agora pelo José Delgado, referir o que tentámos também muito fazer na área realmente da restauração, que tem uma importância de facto muito grande no nosso concelho e particularmente na cidade. Tentámos muito promover a questão do takeaway e das entregas ao domicílio, e realmente a grande maioria da restauração, e depois também de alguns outros setores, do vinho, das frutas, dos legumes, enfim, do pão, etc., mas particularmente da restauração, e realmente a maioria soube-se adaptar. E, enfim, não resolve, obviamente, não é o mesmo nível de receita que seria numa situação normal, mas para muitos foi seguramente um paliativo importante. E isso recorda-me uma outra nota que queria deixar, que é para muitas destas empresas, que no fundo são pequenas empresas, não é, da restauração ou do comércio em geral, que obviamente estão a ter em alguns casos, apesar de no caso do Concelho de Tomar e nomeadamente a restauração, se calhar noutro tipo de comércio não tanto, mas nomeadamente na restauração, parecer que a maioria está de facto a conseguir adaptar-se, apesar de havia muitos casos que já estavam muito vocacionados ou virados para os grandes grupos de turistas que vinham regularmente, em alguns casos todos os dias, e portanto esses obviamente neste momento não existem, não é? Mas fora, dizia um caso ou outro, penso que a maioria se está a adaptar, mas quer para a restauração, quer para o comércio em geral, um peso grande que existe nas suas despesas fixas são de facto as rendas, e aqui o papel dos proprietários e a compreensão dos proprietários é muito importante. Nós sabemos que há muitos proprietários que eles próprios, em alguns casos, ou outros a pedido dos seus inquilinos, isentaram alguns meses de renda, no fundo aquilo que o município fez para com os seus inquilinos, não é? Mas ou alguns meses de renda, ou tiveram, de facto, conseguiram atenuar alguns casos, e isso de facto é muito importante. É importante que todos percebam que isto é um esforço coletivo, e portanto todos têm que fazer a sua parte, e penso eu, pelo menos para a grande maioria dos proprietários, é preferível perder
alguns meses de renda ou diminuir, do que perder o inquilino que lá tem, que depois pode ser mais difícil, entretanto, procurar outro, porque se calhar para novos negócios os próximos tempos vão ser de alguma contenção. Portanto, não queria deixar de deixar essa nota. Portanto, tem que ser de facto um esforço coletivo, e aqui os proprietários têm também realmente um papel muito importante na ajuda às nossas pequenas empresas. Uma última nota ainda sobre isto, para referir, que não referi no início, mas que, nomeadamente na área social, também houve aqui muitas medidas, e que algumas ainda estão a continuar e que são importantes. Por exemplo, na área de educação, nós tivemos a questão dos computadores, do empréstimo dos 300 e tal computadores, que não chegando exatamente a todos os alunos, aí os agrupamentos tiveram que fazer alguma seriação também consoante o tipo de, se havia aulas de facto online ou se era apenas uma questão de entrega de trabalhos, e aí um smartphone com acesso ao e-mail chega. Isso será para continuar. Aliás, os últimos que nós adquirimos já com contrato de internet para 1 ano, porque não sabemos como é que o próximo ano letivo vai ser, não é? Mas também a questão das refeições escolares, e aqui obviamente também com o apoio de praticamente todas as juntas de freguesia, e aliás, se não for, não vou aqui dizer que somos o único município, mas não há de haver mutos mais no país que tenham feito e que estejam a fazer isto, porque nós, entretanto, o ano letivo acabou, mas nós continuamos, neste momento já não ao domicílio, mas, ou pelo menos na maioria do território, portanto, à exceção da Junta Urbana, que a Junta Urbana continua fora da cidade, no espaço rural da Junta Urbana, a levar ao domicílio. Em todos os outros casos é por levantamento na escola, portanto, de cada freguesia, ou na própria Junta de Freguesia, o levantamento da refeição. Mas continuamos, portanto, continuaremos ao longo de todo o verão a distribuir as refeições aos alunos subsidiados, com escalão A, e, portanto, é mais uma medida de apoio em que somos, de alguma forma, únicos. Enfim, ajuda o que ajuda, mas seguramente para muitas famílias, e obviamente há famílias neste momento que estão a passar necessidades que não tinham, e portanto esses casos até de certa forma serão piores, porque não têm outros apoios, ou não estavam a ter outro tipo de apoios, e portanto continuaremos a fazê-lo. Agora, como se dizia, enfim, isto é mês a mês irmos aprendendo e ter que delinear novas estratégias. Vamos adiante nesta nossa conversa e para falarmos agora também um pouco de um assunto que marcou a última reunião de Câmara, que foi de facto as contas da Comissão da Festa dos Tabuleiros. Era expectável, num ano em que de facto a festa teve uma dimensão fora do vulgar, pelo menos comparada com edições anteriores, era expectável um lucro nesta última festa da ordem dos 59 mil euros. Já delegado. É positivo, e estão de parabéns a Mordomo e a Comissão Central, a todos aqueles que apoiaram de facto a festa, que é a festa que envolve as freguesias, todo o tomarense, todo o amigo do tomarense, todo vem dar uma mão à festa, e esta festa para mim é muito importante que tenha resultados positivos, mas isto tem que ser um verdadeiro investimento do Conselho como um todo, quer do município, quer depois de todas as instituições que estão à volta da organização. E de facto o ter tido um resultado positivo de cerca de 59 mil euros é bom, já é uma alavanca para quem vier nas próximas, já tem aqui algum conforto. Mas o dinheiro aparece sempre para a nossa festa, tem que se fazer boa gestão, e estes resultados demonstram de facto que houve boa gestão, já o dissemos. O importante é que haja equilíbrio nas contas também, que mostra saúde na organização e mostra que houve rigor e eficácia nos resultados, mas acima de tudo o importante é que no terreno isso tenha também sentido, e sentiu-se. Tivemos uma festa com uma dimensão enorme, talvez a maior daqueles que nós temos memória, uma festa com muita qualidade, com muita dimensão, que transbordou as fronteiras do Conselho largamente até a nível internacional. Não havia pessoa que não me perguntasse como é que é a festa dos tabuleiros, quando nós queremos voltar. É uma coisa única.
a envolvência das pessoas, a energia, a luz que sai da nossa festa dos tabuleiros, o caminhar no dia a dia, semana a semana, para depois chegar àquele dia e ficarmos todos deslumbrados por muitas que já tínhamos assistido, parece que é a primeira vez. Isto é coisa única numa festa, a nossa festa dos tabuleiros, de facto é única e é um orgulho, e para nós é muito bom que os resultados sejam positivos. São 500 e tal mil euros para uma festa que vale tudo isso e muito mais, mas acima de tudo nós temos que acreditar que quem está a fazer a gestão é competente e tem capacidade, e nós acreditamos nisso, e isso foi demonstrado. O mais importante não são as contas, os números, é olhar isto como um todo e saber isto correu bem. Correu bem na dimensão da festa, nas diversas saídas de coroas, correu bem no grande dia das festas, as ruas estiveram fabulosas, os espetáculos, esta alegria é única, e correu bem nas contas, quer dizer que está tudo bem, bom casamento, bons ventos que andam por aí, e é a Comissão e todas as entidades, as freguesias, as pessoas individualmente, todas deram a sua mão, foram ajudar a fazer os tabuleiros, foram ajudar a ornamentar as ruas, apoiaram das mais diversas formas, e isso é muito positivo. Isto é irreversível. Ainda bem que foi o ano passado, se fosse este ano seria um desastre completo. Esperamos que isto vai passar, tem que passar, temos de saber viver com esta pandemia, temos que andar para a frente, não podemos ficar truncados na ação por causa disto, temos de ter a responsabilidade. Agora a nossa festa foi festa, viva a festa, que costumamos dizer, e de facto os resultados vieram também confirmar que o que aconteceu não foi por acaso, foi porque houve competência, envolvimento, conhecimento, houve cultura em Tomar, houve a festa que de facto foi espetacular, e como já dissemos à Comissão, demos os parabéns, e volto aqui publicamente a dar os parabéns, quer à Comissão, quer às juntas de freguesia, todas as pessoas, às escolas, toda a gente que se envolveu nesta festa merece os parabéns. Tomar sentiu orgulho, e Tomar é orgulho quando tem festa. O Cristóvão, era expectável 59 mil euros de lucro? Quer dizer, penso que os números em si não são tão importantes, não quero que isto seja mal interpretado lá para fora, mas para quem nos ouve, mas não são aqui a questão, não é mais 1000 ou menos 1000 aqui a questão de facto relevante, né, na questão da festa dos tabuleiros. É importante a apresentação de contas, é importante que, até porque boa parte naturalmente dos dinheiros que a compõem são públicos, e desde logo por parte do município, como o principal financiador da festa, mas não é mais 1000 ou menos 1000. É importante efetivamente que as contas cheguem ao final e sejam positivas, isso sem dúvida. Não queremos que voltem a acontecer situações que aconteceram no passado, ou enfim, houve uma festa muito em particular que enfim, deixou muitas dívidas por pagar e que andaram depois a ser pagas ao longo dos anos. Isso obviamente não pode acontecer. Agora, depois, para além disso, o que importa, e aí subscrevo aquilo que disse também o José Delgado, o que importa aqui sublinhar foi de facto o grande trabalho, desde logo toda a comunidade, como é óbvio, toda a comunidade se envolve, e esta é de facto a festa dos tabuleiros, é a grande festa dos tomarenses, a grande festa da comunidade nabantina, e aquele ano que decorre até à realização da festa propriamente dita. Aliás, hoje que estamos a gravar, não será o dia em que vão ouvir lá em casa, mas o dia em que estamos a gravar, 8 de julho, faz precisamente um ano em que estávamos, portanto, sobre o grande cortejo, foi precisamente há um ano atrás, e de facto foi o culminar de um ano de intensa dedicação de toda a comunidade, e de facto de uma alegria, de um espírito de comunidade que realmente só se vivem neste ano, nesse ano nabantino, que é o ano que antecede a festa, e que realmente não haverá muitos locais do mundo que tenham uma comunidade com um espírito assim, de forma tão abnegada e entregue a trabalhar. Claro que dentro da comunidade é preciso quem
como para qualquer situação é preciso quem coordene, quem dirige, e aqui neste caso o papel é muito da Mordomo, neste caso, portanto da Maria João Moraes, a quem naturalmente temos que saudar pelo imenso trabalho que teve. É um papel muito difícil, porque tem que se dizer que não em muitas situações, não se pode ser sempre simpático, tem que se tomar decisões difíceis, é como em todos os lados, é como nós na Câmara, mas de facto para a Maria João Moraes e para toda a sua equipa, para toda a comissão da festa, de facto tem que ficar aqui uma mensagem de grande apreço pelo trabalho que realizaram. Efetivamente, e aí não tenho grandes dúvidas em dizer, foi a maior festa de sempre, a todos os níveis, a nível de participantes, a nível de tabuleiros, a nível de participantes ao longo dos vários dias, que é muito importante desde logo também para a economia local. Aí obviamente o município, não quero deixar de dizer, tem tido um papel também na parte da promoção, portanto já em 2015 o tínhamos tentado muito e conseguimos realmente estender mais, portanto até no trabalho com as agências de viagens e com o próprio turismo do centro, com outras entidades, portanto conseguir estender mais a vinda de visitantes para outros dias, até para poderem ver com um bocadinho mais qualidade, portanto quem vem de fora, para não ser naquela enchente só do domingo principal, e portanto isso já em 2015 tinha sido bem sucedido, mas agora em 2019 foi ainda melhor. Todos os dias, todos os momentos da festa, portanto, desde do primeiro fim de semana, o fim de semana do Cortejo dos Rapazes, que foi de facto muito, muito bom, mas depois o Cortejo do Mordomo, onde eu e o José Delgado até, enfim, tivemos um momento mais caricato de rapagem que acontece. Estamos aqui os dois vivos, mas podíamos ter tido algumas mazelas. Mas o Cortejo do Mordomo, os cortejos parciais, o grande cortejo e até o Cortejo do Bode, que é portanto na segunda-feira, quando a maioria das pessoas está, digamos, já a descansar ou já virado para o outro lado, mas que é de facto até o momento mais simbólico em termos da festa, de uma festa de expiação, verdadeiramente muito interessante. Exatamente, é o momento da partilha. É claro que em Tomar, com a questão dos tabuleiros, os tabuleiros ganharam, digamos, ao longo dos anos ou dos séculos, ganharam a preponderância, mas o momento de facto mais simbólico é o Cortejo do Bode, e até neste ano, até no Cortejo do Bode, havia de facto muita gente a assistir nas ruas. E portanto eu acho que a todos os níveis foi uma grande festa, e é essencialmente isso que é preciso saudar, com contas positivas. Melhor ainda, e isso deve sempre acontecer, se é 50, se é 60, não é de facto o importante. O importante é que fica também já um plafond, o rigor na ação. E o rigor. Claro que haverá sempre, numa festa com tantas dimensões, com tantas situações, poderá ter sido sempre um ou outro aspecto porque no fundo são várias festas numa, né? Se repararmos bem, lá está, o Cortejo dos Rapazes, ou aquele fim de semana dos Rapazes, que este ano, aliás 2019, uma vez mais fez história, tivemos pela primeira vez os Jogos Populares dos Rapazes, portanto, ou seja, é uma festa viva que vai introduzindo também coisas novas. É verdade que isso ajudará o trabalho que nos 4 anos anteriores foi sendo feito, neste caso com o Calma, que fizemos com os jogos tradicionais no pré-escolar e entretanto também no primeiro ciclo, mas portanto chegou-se a esse momento, foi também histórico por isso, mas dizia, o Cortejo dos Rapazes é no fundo uma festa em si. As ruas ornamentadas são outra parte muito importante da festa e com muito trabalho e com envolvência de muita gente. Enfim, cada componente da festa é de facto uma área difícil e muito trabalhosa, e tanto pode haver sempre pequenas coisas que são naturais acontecer, mas no essencial foi de facto uma grande festa. Não posso terminar sem deixar esta nota não tão positiva. Houve de facto alguns aspectos laterais à festa que não eram habituais, e aí tenho que dizer, aliás, eu pessoalmente, a Câmara, mas também o Partido Socialista, na altura, digamos, manifestaram-se contra essa situação. Houve ali um momento em que houve uma certa tentativa de politização da festa, ainda por cima pela negativa, em algumas críticas, ainda por cima injustas, que foram feitas, e isso de facto não era habitual acontecer. Não tenho memória de haver disputas político-partidárias digamos, no seio ou à volta da festa, e aí houve de facto uma outra posição que passou, enfim, acho que quem tomou essas posições de crítica à Comissão, tentando ainda por cima dar ali um ar de colagem
estranha da Comissão com a Câmara, porque estava a promover uma festa. É curioso que depois quem fez essas críticas promoveu essas festas nas suas freguesias. Mas de facto ficou muito mal. Portanto, foi uma nota. Acho que as pessoas aprenderam, penso que dificilmente repetirão, mas de facto não posso deixar de sublinhar isto. A festa dos tabuleiros não é para ser politizada, é uma festa de todos. Politizada no sentido partidário do termo. Portanto, é uma festa de todos, da comunidade. E é quase que em Tomar, como ainda por cima é a meio dos mandatos autárquicos, quase que representa ali digamos que quase que umas tréguas em que toda a gente está mais ou menos motivada e orientada para o mesmo lado, e depois a festa acaba e retomam-se as hostilidades, entre aspas. Muito bem. Não ia deixar de terminar sem abordar uma outra questão ainda, muito rapidamente, se for possível, digamos, que é a intervenção nas escolas. Estamos em período de férias, será o momento ideal para avançar. Este tem um assunto que todos os anos vem à baila, nomeadamente a questão do ambiente, na Golden Pais, etc. José Delgado, é de facto necessário aproveitar o momento nesta fase? É uma oportunidade. Não deixava politizar, eu não considero que tenha havido, houve algumas ações individuais em relação à festa de tabuleiros. Este é o momento em que os partidos, de facto, e eu falo por mim, em que se despe a camisola e se luta por Tomar, porque estamos a representar verdadeiramente Tomar durante a festa. Portanto, é o momento, de facto, em que os partidos deixam cair as bandeiras na sua generalidade, e é isso que é importante, por Tomar. Em relação ao fibrocimento nas escolas, eu tenho feito algumas intervenções sobre esta área, porque aqui sim, muitas vezes, politiza as questões do amianto, e o amianto, desde 2005, que já não é comercializado nem fabricado na União Europeia, e tem que ser removido. Há uma diretiva que implica que tem que ser removido, especialmente nas escolas e nos edifícios públicos. Mas nós temos que saber que o amianto, há diversas formas de amianto dele se apresentar, e em função disso ele é mais ou menos perigoso. E nós, quando falamos de amianto nas escolas, estamos a falar em amianto não friável, que é o fibrocimento. E o outro é o friável, que existe acumulado e se desagrega facilmente, e se for inalado é extremamente perigoso. No caso do amianto não friável, o amianto está, isto é preciso dizer, fortemente agregado por um ligante que impede que ele se liberte para a atmosfera. Então, se estas chapas forem removidas com as boas práticas que existem aí, o risco é quase nulo para a comunidade. É isto que tem que dizer. Não é por existir coberturas de fibrocimento que as pessoas vão apanhar o cancro devido à inalação de fibras de amianto. Não. Isso não acontece. E há aí uma corrente negativa que criou pânico nas escolas. Isso é intolerável. Não devemos permitir isso, porque se o amianto estiver em bom estado de conservação e for removido de acordo com as boas práticas, é claro, vedando as zonas, fazendo sinalização, se possível fazer a remoção quando não há exposição de alunos ou funcionários nas escolas, mas se houver regras e se cumprir aquilo que está estipulado, não há risco para a população na remoção das placas de fibrocimento com amianto. E era esta mensagem que eu queria dizer. Sim, tem que ser removido. Se for removido por empresas da especialidade, não se passa nada, porque não vão apanhar, porque ainda por cima, quando fazemos a remoção, estamos em atmosferas fortemente ventiladas, em que há dispersão total das fibras, e elas são 0,1 fibra por centímetro cúbico, e são 1000 vezes menor que a espessura de um cabelo. Portanto, isto é o que nós temos que ter este cuidado. Nós temos a obrigação de dizer sim, temos que remover o amianto, sim, durante a remoção, se foram praticadas boas práticas, e vão ser lançadas empreitadas com empresas que sabem onde vão, e portanto a coisa corre bem. Não tenham receio de ver remover amianto, porque o importante é removê-lo e depois criar a eficiência energética com novas coberturas, com isolamento térmico, para dar mais conforto aos alunos e aos funcionários. Hugo, para terminar mesmo rapidamente, também esta questão, estamos de férias, fala-se de facto nesta intervenção, está programado para quando?
Ora bem, antes de mais, reforçar o que disse o José Delgado, obviamente são empresas especializadas, nem pode ser de outra forma, portanto, para remover tem que ser empresas homologadas, portanto, fibrocimento tem que ser empresas homologadas e nem poderíamos, portanto, fazer de outra forma. O para quando? Bom, obviamente que a expectativa é que fosse durante o verão, ou seja, antes das aulas iniciarem, não sabendo ainda nós lá muito bem como é que elas se vão iniciar assim totalmente, já está a data marcada, mas o calendário escolar já está definido, mas não sabemos ainda bem se será de facto totalmente presencial, se apenas em parte, enfim, veremos. Mas efetivamente, portanto, estamos a falar, e apesar de termos lançado 3 empreitadas distintas, portanto estamos a falar de 3 escolas, a Gualdimpais, a Santa Iria e a Santa Maria do Olival, ou liceu como é conhecido, lançámos 3 empreitadas distintas para tentar, quer dizer, isso não nos garante que assim seja, que não seja a mesma empresa a ganhar o concurso, porque não podemos impedi-lo, mas de facto para tentar que pelo menos isso possa acontecer, que sejam empresas distintas, para que o mais possível as obras ocorressem ao mesmo tempo e que não esteja uma escola à espera que a outra esteja terminada. Mas pronto, isto tem prazos que nós estamos obrigados a cumprir. Depois também depende se há reclamações por parte de empresas que não tenham ganho ou não, quer dizer, ou seja, há aqui alguns imponderáveis, ainda não é possível hoje, ao dia de hoje, dizer a obra vai começar no dia tal e vai acabar no dia Y. Portanto, há uma coisa que é quase seguro dizer, dificilmente será antes do ano letivo começar. Mas isso também não deve ser dramatizado, quer dizer, não, como era dito, são intervenções para já perfeitamente seguras, até porque estamos a falar de coberturas que, à exceção dos telheiros da Gualdimpais, portanto é o único caso, mas aí naturalmente terá que haver depois um plano de obra para digamos, no fundo, individualizar esses espaços, portanto, à exceção dos telheiros da Gualdimpais, que são portanto, telheiros, portanto, que estão naturalmente diretamente em contacto com as pessoas, mas obviamente essa intervenção será portanto, feita de forma a que não haja, nem podia ser de outra forma, portanto, em plano de obra, a obra estará isolada de quem possa estar a frequentar o espaço naquela altura, mas, portanto, à exceção desses telheiros, tudo o resto estamos a falar de coberturas de edifícios que ainda por cima têm depois tetos interiores, portanto não há qualquer digamos, intervenção da obra naquilo mas que seja. Agora, mesmo nos telheiros, a face interior das chapas de fibrocimento não estão expostas à intempérie, são as que estão em melhor estado. Claro, logo não há possibilidade de libertação, a não ser que se partam, claro, de libertação de fibras de amianto para a atmosfera. Pronto, e portanto, naturalmente os planos de obra, lá está, como era dito, são empresas homologadas, os planos de obra são feitos, as escolas são bastante amplas, têm pátios bastante amplos e, portanto, estas intervenções serão perfeitamente seguras e são intervenções rápidas, porque é basicamente substituir uma cobertura e colocar a outra. Tem pouco mais trabalho que isto. Muito bem, vamos naturalmente continuar a acompanhar este assunto. Ficamos então por aqui. Obrigado a ambos. Obrigado também. E boa semana. E boa semana. Neste caso, voltamos daqui a 15 dias com uma nova edição. Até lá, continuo na sintonia da Hertz.